Estar na mesma sintonia. Irmão, que coisa tão maravilhosa. Eu acredito que quando aqui nesse galpão nós nos reunirmos, toda a igreja mais um, velho, eu tenho certeza mais do que absoluta que esse lugar vai ficar pequeno, estreito, reduzido para a manifestação de Deus nesse lugar. Aleluia. Só perde quem não participa, só perde quem não assiste. O meu desejo é que o Espírito de Deus desperte a sua igreja, para que esteja conectada, se alimentando da palavra do nosso Deus. Estávamos ali controlando, junto com os meninos, e a gente não se controla diante de uma glória, de uma manifestação tão grande. Aleluia, Deus é exaltado. Abre tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra Abra aí tua Bíblia. Abre o teu aplicativo e vamos ouvir a palavra de Deus. Está liberado à frente? Está, né? Ok. Efésios capítulo 2, eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 1, perdão. Eu quero ler com vocês a partir do primeiro versículo. Eu quero fazer uma exposição dessa carta, de alguns versículos dessa carta. Eu tenho certeza que nós seremos abençoados por aquilo, pela verdade do Evangelho. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio do verdadeiro Evangelho, que chegou até vocês, por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda sua verdade. Apenas esses versos. Eu quero orar junto com vocês, para que Deus traga entendimento, para que nós venhamos compreender a verdade daquilo que Deus quer falar nessa noite. Pai, eu te oro, eu te agradeço pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos em tua presença. Senhor, a minha oração é a mesma oração que o apóstolo Paulo faz nessa carta acerca dos irmãos que estavam em Colossos. Paulo ora, e em sua oração Paulo pede para que o Senhor traga uma completa compreensão da tua vontade para eles. Senhor, a minha oração é que o Senhor entre nas mentes e nos corações, e que teus filhos consigam compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, e que cada filho teu possa ser encorajado a renunciar o pecado e viver uma vida de graça diante de ti. Pai, que essa mensagem transmita vida, que essa mensagem levante os caídos, que essa mensagem traga alento ao coração do aflito, ao que está sentenciado ao inferno, que ele seja liberto pelo poder desse Evangelho. Assim eu te oro em nome de Jesus.
Eu quero destacar com vocês e ler mais uma vez versículos 4 e 5 que diz: pois temos ouvido falar da fé de vocês que tem em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio do verdadeiro evangelho. Paulo escreve essa carta aos irmãos que estavam em Colossos. É bem verdade, Renato, coloca a cena 2, por gentileza, aqui. É bem verdade que quando Paulo ele escreve essa carta, ele escreve a uma pequena igreja que se encontrava na cidade de Colossos. É provado também que Paulo não foi o fundador dessa igreja. Paulo não foi o pastor que iniciou essa obra. Porém, Paulo mantinha uma relação, uma comunhão muito grande com vários irmãos dessa congregação. Entre eles o seu presbítero Epáfras, Filemon e tantos outros irmãos mais dessa mesma congregação. Paulo endereça essa carta a esses irmãos com alguns objetivos, com alguns propósitos. E nessa carta, quando Paulo escreve a esses irmãos, Paulo vai dizer que eles foram alcançados por meio daquilo que Paulo vai chamar de o dínamos de Deus. Por meio daquilo que Paulo vai dizer que é dínamos para destruir e para converter toda a humanidade a Cristo. Esses irmãos foram alcançados por meio de um verdadeiro evangelho. E se Paulo fala acerca de um verdadeiro evangelho, eu entendo que existia um falso evangelho circulando naquela época. Como nos dias dos quais vivemos, nós percebemos e sabemos que infelizmente há muitas pregações, porém eu afirmo sem medo de pecar, nem toda palavra pregada em púlpito é palavra de Deus. Nem toda mensagem pregada por muitos dos que dizem pregadores são a palavra de Deus. Nesse período aqui, essa igreja estava circulando aos arredores desta igreja alguns evangelhos que não eram o evangelho verdadeiro, alguns evangelhos que Paulo vai tratar de um falso evangelho. Nesse mesmo período existia o evangelho pregado pelos gnósticos, uma seita, uma filosofia muito forte que atormentou a igreja primitiva em toda a Ásia Menor. Os gnósticos, eles pregavam e afirmavam o seguinte: Cristo é Deus, mas Ele não pode ter nascido de um nascimento vaginal. Se Cristo é Deus, Ele não é humano. E o gnosticismo negava a divindade ou a humanidade de Jesus. Em contrapartida, eles afirmavam: se Cristo é humano, então Ele não pode ser Deus. Porque o gnosticismo não conseguia relacionar, não conseguia entender que esse Cristo era 100% humano, mas era 100% divino também. Essa filosofia pagã estava de uma forma sorrateira entrando dentro da igreja e levando muitos a se desviarem ou perder o foco do verdadeiro Cristo. Também nesse mesmo período existia o que Paulo vai chamar, ou os teólogos vão chamar, a seita colossenses. Existia uma mistura de gnosticismo com judaísmo. E essa seita, eles diziam o seguinte: que o conhecimento estará acima das escrituras. Também existia nesse mesmo período o evangelho pregado pelos judeus da época. William Barclay vai dizer que nesse período aqui nessa cidade
Existia aproximadamente 50 mil judeus que foram expulsos de outras localidades e se refugiaram na pequena cidade de Colossos. Esses judeus que aqui estavam, eles pregavam que Cristo é bom, mas para o homem ser salvo, não basta apenas ter fé, tem que também observar os preceitos ou rudimentos do judaísmo. Era uma mensagem que descompletava a essência do homem ser salvo através do sacrifício de Cristo. O homem, para ser salvo, teria que crer em Cristo, mas também obedecer os rudimentos da época, os rudimentos da lei de Moisés. Porém, Paulo vai dizer que também chegou entre eles um evangelho, que provavelmente foi trazido até eles através do seu presbítero Epáfras. E Epáfras prega um evangelho totalmente cristocêntrico. Epáfras chega mais ou menos dizendo: Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses de Colossos deram ouvidos a essa mensagem, e eles foram convertidos e alcançados através dessa mensagem, deste evangelho que Paulo vai classificar como um verdadeiro evangelho. E eu quero justamente observar com vocês aqui quais são os resultados de um verdadeiro evangelho. O que acontece com um indivíduo, o que acontece com uma comunidade, quando esse evangelho cristocêntrico, quando esse evangelho verdadeiro invade uma aldeia, um povo, um povoado, uma província, uma cidade, uma nação. O que acontece com esses habitantes, o que acontece com a população, com o indivíduo, quando de fato ele ouve esse evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho, não o evangelho baseado em promessas terrenas, mas o verdadeiro evangelho, quando ele alcança uma pessoa, quando ele alcança uma sociedade, quando ele alcança um povoado, ele transforma vidas. Ele faz do profano santos e fiéis. Então o verdadeiro evangelho, ele tem poder de transformar a vida do mais vil pecador. Leia comigo, por gentileza, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer: aos santos e fiéis irmãos. O que é que você precisa entender? Esses aqui que Paulo chama de santos e fiéis, quem eram esses que Paulo chama antes de conhecer este evangelho? Os colossenses eram homens depravados, imorais, eram homens desumanos. Os colossenses eram dominados era uma província romana. Então o que dominava, o que imperava aqui era a prostituição, a lascívia, o adultério, o assassinato. Esses homens que Paulo hoje chama de santos e fiéis, anteriormente eram homens depravados, eram homens corruptos, eram homens desfigurados por conta de estarem distantes de Cristo. Mas esse evangelho verdadeiro chegou até esses colossos e faz desses profanos, e faz desses imorais, e faz desses perdidos o que Paulo vai chamar de santos e fiéis. Somente o evangelho da graça, somente o evangelho de poder pode transformar a vida do mais vil pecador. Somente o evangelho que Paulo vai dizer que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente esse evangelho genuíno tem o poder de transformar uma geração de corruptos, uma geração de profanos, uma geração de idólatras, uma geração de imorais em santos e profanos, santos e fiéis irmãos. Por isso é que quem não compreende o evangelho não consegue entender como é que pecadores podem se considerar santos. Anteriormente alguém dizia: como é que um comedor de farinha pode dizer que está salvo? Então a pessoa faz essa prerrogativa afirmativa:
quando ela não conhece o poder do evangelho que Paulo pregou aos romanos. Paulo pregando aos romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: o evangelho de Deus é dínamos, é dinamite, é poder para a transformação de todo aquele que nele crer. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque esse evangelho nos alcançou. Nós não éramos diferentes dessa população de Colossos. Todos nós que estávamos aqui, diz Paulo, nós éramos por natureza filhos da ira. Todos nós que estamos aqui éramos homens depravados, imorais e indecentes, e muitos de nós idólatras também. Mas esse evangelho da graça, esse evangelho que prega um Cristo crucificado, esse evangelho que aponta para o autor da salvação, esse evangelho ele entra dentro do coração do ser humano e ele consegue transformar a vida do homem mais pecador, mais imoral, mais depravado que exista, porque esse é o poder do verdadeiro evangelho. Esse evangelho que alcançou os colossenses não foi o evangelho dos gnósticos, não foi o evangelho pregado pelos judeus que dizia que Cristo é bom, mas não foi o evangelho da seita gnóstica, da seita colossense da época. Foi um evangelho cristocêntrico, um evangelho que chegou até eles de um Jesus que foi crucificado, de um Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse evangelho transformou a vida de uma população, de homens, de mulheres que estavam sentenciados